Olá, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane e hoje estou de volta para a semana 5 do volume 3 do PET Minas, do terceiro ano do ensino médio, de língua portuguesa, com o tema repertório sociocultural. Hoje voltaremos a falar sobre a redação do Enem. Antes de começarmos, gostaria de pedir que vocês nos sigam aí em nossas redes sociais, já deixa seu like aqui nesse vídeo para nos ajudar a chegar a mais colegas, a mais pessoas que precisam aí das atividades, das resoluções do PET. E claro, gente, fique por dentro de tudo o que nós estamos fazendo para vocês aí nas nossas redes sociais. E se você quer aprender mais sobre a redação do Enem, aqui no nosso canal, toda quarta-feira, às 16 horas, temos aulas totalmente gratuitas de redação. Vai ficar fora dessa? Acho que não, hein? Então, galera, bora para a nossa aula de hoje. Bora falar mais um pouquinho sobre essa tipologia textual, dissertativa, argumentativa. Bora lá! Repertório sociocultural. O que é isso, né? Pessoal, quando a gente vai construir qualquer texto que seja, a gente vai mobilizar todos os nossos conhecimentos, informações que a gente tem sobre aquela temática a ser discutida. Assim é na redação do Enem. E o repertório sociocultural, ele é um requisito fundamental, porque ele vai ser avaliado na competência de número 2. Então, o que seria esse repertório? Ele é toda e qualquer informação, fato, citação, experiência vivida, que de alguma forma vai contribuir como argumento, né, para a discussão proposta pelo participante. Na verdade, o repertório sociocultural ele não vai ser utilizado só na argumentação, ele vai ser utilizado na introdução, ele vai ser utilizado para você colocar ali, escolher a sua tese, o seu ponto de vista, e também vai ser utilizado na sua proposta de intervenção, porque você precisa ter um certo conhecimento para propor uma solução a respeito daquele problema que está sendo analisado e discutido. Então, aqui a gente tem uma citação sobre o que é, né, esse repertório, como que os argumentos, né, eles podem trazer esse repertório sociocultural. Provas concretas, dados ou fatos sobre o tema, exemplos, fatos similares ou relacionados ao tema, autoridade, citação de especialistas no tema, lógica, causa e consequência, por exemplo, e senso comum, o que as pessoas em geral pensam sobre o tema. Então, aqui a gente tem várias estratégias aí, que são também estratégias argumentativas, mas que são utilizadas aí para mobilizar o repertório sociocultural. Então, basicamente, a gente vai falar que é um conhecimento de mundo, ou um conhecimento enciclopédico, que é o quê, gente? Todo conhecimento acumulado, né, que nós temos aí sobre a realidade, ou sobre a experiência de vida. Ele vai ser um acúmulo aí, o resultado de um acúmulo de experiências vividas em nossa vida. Mas essas experiências, vividas em nossa vida é demais, né, pessoal? Mas essas experiências, elas podem vir por meio, né, da realidade, né, de coisas que a gente faz, ou de estudos, ou de um filme que você assistiu, de um livro que você leu, de uma notícia que você assistiu na TV. Tudo isso vai ser aí conhecimento de mundo que vai ser revertido no seu texto como repertório sociocultural. Então, como fazer para ter um bom repertório sociocultural, pessoal? É legal que vocês leiam constantemente, que vocês assistam documentários, assistam a jornais televisivos, leiam, né? A gente tem aí blogs, temos canais aí nas redes sociais, né? Que vão falar sobre diversas coisas, acontecimentos atuais. Então, é interessante que vocês estejam sempre atentos a temáticas que estão sendo muito discutidas socialmente.
ok? E isso vai fazer o quê? Com que agregue aí na sua produção textual, né, o conhecimento que está sendo desenvolvido. Além de tudo, né, vocês precisam pensar que esse repertório sociocultural, ele tem que ser legitimado. E como que é ser legitimado, gente? É ter respaldo nas áreas do conhecimento. Eu não simplesmente posso argumentar trazendo ali informações que não sejam reais, que não estejam vinculadas às áreas do conhecimento. Então, todo o repertório sociocultural, ele também precisa ser legitimado. Ele precisa ser tá aí, né, trajado de provas, né, trazendo aí autoridade, exemplificação ou lógica. Então, são estratégias que vocês devem pensar na hora que vocês forem construir o texto de vocês, que tem que estar aí, né, que tem que trazer a legitimidade para o texto e, claro, do repertório sociocultural. Tranquilo? Então, vamos para nossas questões de hoje. Número 1, escolha uma das temáticas abaixo e anote todo o conhecimento de mundo que você tem sobre o assunto, construindo seu repertório sociocultural. Pessoal, aqui eu não coloquei todo o conhecimento que eu tenho de mundo de cada área, até porque isso é muito subjetivo, é uma atividade que vocês vão fazer. Mas aqui eu coloquei um exemplozinho, tá? Eu coloquei bem curtinho para vocês terem ideia do que vocês precisam desenvolver. E claro, não precisa ter aí o mesmo ponto de vista que eu estou trazendo, tá bom? Futebol. O que eu coloquei sobre futebol? Tive que pesquisar, né, pessoal? A gente dá uma pesquisadinha e eu indico que vocês pesquisem. Sempre que vocês não tiverem conhecimento sobre aquilo, estou construindo aqui, professora, uma redação, mas eu não tenho conhecimento sobre esse assunto. Vá lá no tio Google e pesquise sobre ele. É melhor vocês pesquisarem agora, que esse é o momento, do que chegar lá no dia da prova de vocês e vocês não conseguirem escrever a respeito do assunto tratado. Tudo bem? Então vamos lá. Sobre o futebol. A história do futebol no Brasil começou em 1895 pelas mãos dos ingleses, assim como na maioria dos outros países. Os primeiros clubes começaram a se formar neste período. Hoje é considerada a paixão nacional e, sem dúvidas, o esporte mais popular do mundo. Então, aqui eu comecei a falar sobre a origem e trouxe hoje um panorama, um pequeno, bem reduzido panorama do futebol na atualidade. A galera que é apaixonada, que sabe mais de futebol, vocês podem escrever um parágrafo aí sobre isso. Tranquilo? Moda. Então, eu quis falar sobre o que é moda. A moda é a maneira ou costume mais predominante em determinado grupo, em um determinado momento. Então, ela tem um recorte de grupo e um recorte temporal. Designa uma forma de se vestir que é comum para muitos ou apreciada por muitas pessoas. Então, essa forma de vestir vai depender, né, do grupo social e tudo mais, a imagem que a pessoa quer transparecer para o mundo. Então, vocês podem desenvolver muito mais isso aí, ok? Religião. Religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Então, aqui eu trouxe uma definição do que é a religião, né? Cada religião possui seus dogmas, ou seja, eu vim falar o quê? E cada religião tem a sua estrutura, tem a sua crença, tem as suas leis, que devem ser respeitados por todos. Esses dogmas devem ser respeitados, mesmo que a gente não faça parte daquela religião. Aí eu trouxe uma coisa que é importante, olha, a Constituição defende a liberdade religiosa do Estado laico, ou seja, todos têm liberdade de professar a sua fé. E o Estado não deve estar amparado em nenhuma religião. As decisões do Estado devem ser para todos e para todas as religiões, não somente privilegiando uma, né? Nós não somos um Estado religioso, somos um Estado laico. Tranquilo? Então vamos lá. Videogame. Então a galera que gosta de videogame aí pode escrever bastante coisa sobre isso. Eu não entendo praticamente nada, gente. Eu não sou dessa era tecnológica, não tive videogame, então eu fui procurar. É uma modalidade de jogo eletrônico no qual os jogadores podem ou não se conectar.
Hoje, com o avanço das tecnologias, há cada vez mais jogos e tipos diferentes de imersão, né? Essa imersão é aí o mundo que é construído e todas as estratégias, as obrigações que os jogadores devem cumprir aí para conseguir chegar ao objetivo desses jogos, né? Desse jogo. Séries. Eu amo série, então para mim foi fácil falar sobre isso, né? São programas televisivos ficcionais ou não, tá? Pode ser ficcional ou não, que se dividem em temporadas e episódios e que se popularizou com as plataformas de streaming, né? A gente tem aí Netflix, HBO, Amazon Prime e tantas outras. E também com o advento, né, gente, da internet, a gente tem mais acesso aí às séries televisivas, ok? Então vamos aqui à atividade número 2. Leia o texto motivador 1 da proposta de redação da segunda aplicação do Enem 2019, cujo tema foi Combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. Depois anote os conhecimentos de mundo que você usaria caso fosse escrever uma redação com esse tema. Vamos à leitura do texto motivador. Os impactos negativos do exagero da tecnologia não ficam restritos aos aspectos comportamentais e emocionais. Há também a ameaça do sedentarismo. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, avaliou os hábitos de 21 voluntários com idade entre 8 e 12 anos e constatou que 14 deles não praticavam nenhuma atividade física. Na sala de aula, a história também desanda. A luz emitida pelo visor reduz a produção de melatonina, hormônio indutor do sono. Observa uma das pesquisadoras responsáveis. Sem a substância, fica difícil adormecer e há maior risco de despertar na madrugada. O sono de má qualidade interfere na concretização das memórias e do aprendizado do dia, aponta uma neuropediatra. Então aqui, pessoal, a gente tem como tema o combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. Então a gente tem o quê, né? Que o tema central aqui, né, são as tecnologias digitais, né, o uso indiscriminado das tecnologias digitais pelas crianças e quais são aí as formas que devem ser combatidas, né? As formas de combate. E aqui esse texto fala, ele dá um indício pra gente do porquê deve ser combatido, né? Por exemplo, a produção, né, reduz a produção de melatonina. Quem de nós não tivemos aí o nosso sono afetado pelo uso de tecnologias? Eu digo por mim mesma, né? Eu tenho esse sono afetado porque eu passo o dia na frente das telas, na frente do computador, trabalhando. Então, são coisas que a gente pode trazer uma aproximação para a nossa realidade. E aqui vocês terão que fazer o quê? Anotar os conhecimentos que vocês têm sobre esse tema. E aqui, gente, esses conhecimentos pode ser advindo de uma série, de um filme, de uma música que vocês escutaram, né? De um desenho, um mangá que vocês gostam aí, alguma coisa do tipo, ou de uma notícia que vocês viram, ou de alguma pesquisa relacionada a isso, e assim vai. Aqui eu escolhi 2 pontos para falar. Tá bom? E é uma coisa da escolha de vocês. Como a gente está falando de saúde, eu quis continuar por esse viés. Então, eu trouxe sobre a nomofobia e sobre os estudos sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, sobre a nomofobia, eu falei o seguinte, que é o medo de ficar sem contato com o celular, sendo uma palavra derivada da expressão inglesa no mobile phone, fobia, não sei ler inglês, ok? Este termo descreve comportamentos de dependência e os sentimentos de angústia e ansiedade que algumas pessoas demonstram quando não têm o celular por perto. A nomofobia é identificada principalmente em pré-adolescentes e adolescentes, pois são os que mais consomem esse tipo de tecnologia e permanecem mais tempo nas redes sociais. Então aqui eu quis trazer, né, nesse viés da saúde, né, a nomofobia, que vai ser aí, né, um comportamento de dependência, né, de angústia, de ansiedade, quando está longe do celular. E aqui eu trouxe o segundo ponto sobre o TDAH, que mostra aí, né, os estudos mostram que o uso exacerbado do celular desperta mais
ainda os sintomas desse transtorno, visto que jovens que ficam muito tempo com o aparelho celular ficam mais hiperativos e distraídos. Aí aqui eu trouxe um pouquinho sobre uma pesquisa que foi feita, né? Estudos de universidades dos Estados Unidos, da Inglaterra e da China concluíram que o celular piora os sintomas do transtorno de déficit de atenção. Né? Além disso, o aparelho tem o poder de isolar as pessoas, reduzindo o índice de interação social. O que ocorre? Qual a consequência disso? São diminuídos aí os estímulos à criatividade e ao cérebro. Os jovens sentem mais tédio e utilizam pouco, né, a capacidade cognitiva. Então aqui, pessoal, é a minha sugestão para vocês. Vocês podem escrever outras coisas. Eu só pensei em continuar aí por esse lado, pegando esse lado aí da saúde, de como isso afeta a saúde. Mas vocês têm uma gama aí de coisas que vocês podem trazer como repertório sociocultural, tranquilo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui pra gente, tá bom? E eu aguardo vocês para nossa última semana, semana 6. Um beijão, bons estudos e tchau, tchau. Até a próxima.